Beleza? Vamos lá? Então, nós iremos falar sobre tratamento de erros, exceptions, threads, multithreading e síncrono versus assíncrono, tá? Esse é o assunto da aula de hoje. Vamos primeiro dar uma ênfase no que são tratamentos de erros, né? Para que serve? Qual sua finalidade? Vamos dar uma olhada no que a teoria fala para a gente, ó. Em linguagens de programação tradicionais, assim como C, olha só, C, não é C++, não é C Sharp, é o C original. O tratamento de erros é geralmente realizado na forma de códigos de falha, retornado por funções. Lembrando que a linguagem C não é orientada a objeto. Um exemplo típico desta abordagem são as indicações geralmente retornadas por system calls ou chamadas de sistema. Quando ele fala chamadas de sistema, meus caros, ele está falando de operações de I/O, né? Entrada e saída. Então ele está falando de escrita, de leitura, de cópia de dados, movimentação, criação de arquivos, exclusão de dados, etc. I/O, né? Então olha lá, ó. Vamos exercitar um pouquinho a cabeça. Por exemplo, quando se executa a rotina do sistema operacional para abrir um arquivo open, temos duas situações. Primeira, um valor de retorno positivo indica o sucesso da operação. Então, se volta um valor positivo, a operação foi um sucesso. Enquanto que um valor negativo, -1, indica uma condição de erro. Por exemplo, arquivo especificado não existe, o usuário não tem permissão de acesso, o sistema não consegue abrir mais arquivos. Certo? Isso é um tipo de erro. Nós iremos discutir alguns tipos de erro hoje, tá? Todas as possíveis condições de erro retornadas por uma rotina do sistema devem ser testadas, a não ser detecção de um erro, a não detecção de um erro no momento do retorno da rotina pode ser catastrófica para a aplicação e, em alguns casos, para o sistema como um todo. Inclusive, o programa pode até parar de funcionar por causa disso. De certo modo, o mecanismo usual de manipulação de erros fere o conceito de encapsulamento de C++. Agora já estamos falando de C++, tá? Evoluímos um pouquinho. Um erro, o qual pode ter ocorrido em um nível bem interno da aplicação, tem que ser propagado até um ponto onde uma decisão de o que se pode fazer possa ser tomada. Muitas vezes bem longe da classe responsável pelo erro. É parte do princípio de encapsulamento e de boa programação que cada classe seja capaz de lidar com seus erros. Prestem atenção nisso, tá? Cada classe seja capaz de lidar com seus erros. O efeito de um erro deve estar restrito à classe que o gerou e não se propagar pelo sistema, derrubando outras classes em um efeito dominó. Aí tem um contrassenso, e a gente vai discutir isso daqui a pouco. Duas características de um sistema robusto é que todas as falhas do sistema devem ser relatadas e, caso a falha seja tão séria que comprometa a continuação da execução da aplicação, o processo da aplicação deve ser terminado. Muito bem. Alguns tipos de erros que nós podemos encontrar. Erros de sintaxe é o mais simples de ser detectado, pois ocorre no momento que estamos digitando o código da aplicação e é apontado pelo próprio compilador através de uma lista de erros ou deixando a própria linha sublinhada em vermelho. Programas com erro de sintaxe não devem ser executados até que todos os erros do tipo error sejam eliminados. Os erros devem ser corrigidos de cima para baixo, pois o acerto de um erro pode ocasionar o desaparecimento de vários outros erros. Muito bem. Então, olha só, nós estamos discutindo tipos de erro. Existe uma diferença muito grande entre
um erro e uma falha catastrófica. Falha catastrófica, o sistema para simplesmente de funcionar. O erro são aqueles que nós encontramos no dia a dia durante a programação, certo? Fala, John. Na engenharia de software, inclusive, eles separam na parte de testes de software entre erro, defeito e falha, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Exatamente. Vamos continuar. Então, erro de sintaxe a gente já está acostumado, né? Você escreveu alguma coisa errada. Certo? O erro é a pecinha atrás do teclado. Erros de execução. Ocorre quando a aplicação não é executada até o seu final e em algum ponto da execução do código-fonte, o compilador acusa que determinada linha causou um problema e impediu a aplicação de continuar. Esse tipo de erro é um pouco mais complicado, porém, o desenvolvedor já tem a noção de onde ocorreu o erro para começar o trabalho de depuração. Então, a gente tem aqui um daqueles erros da página amarela da morte, tá? Que a gente obtém quando a aplicação ASP.NET está rodando e alguma coisa aconteceu do lado servidor que nós não podemos desvendar, certo? Alguma falha aconteceu lá e nós não sabemos dizer. Nesse caso aqui em específico, é o tipo de erro que ele só é configurável dentro do próprio servidor, através do arquivo webconfig, tá? Bom, vamos continuar, depois eu falo mais sobre isso. Erros de lógica. Ocorre quando a aplicação chegou até o seu final sem interrupção. Porém, o resultado final não está de acordo com o esperado. Quando isso ocorre, é preciso debugar o código até descobrir o que está de errado na lógica da aplicação. A respeito do debug, nós já conhecemos ele, sabemos como debugar passo a passo. Erros de lógica geralmente estão ligados a falhas no nosso entendimento do que o código deveria fazer. Lembrando, é claro, uma coisa que eu falo muito para calouro quando eu dou aula para eles, de lógica de programação. Na verdade, de matemática e lógica computacional. Quem dá aula de lógica é o professor Paulo. Eu gosto de falar isso muito para eles. Eu gostaria que vocês também ouvissem isso. Gente, computador é burro. Ele só faz aquilo que você manda. Se ele está fazendo algo errado, foi você que mandou ele fazer isso. Certo? O problema é quando não é você que manda fazer isso, né? É um terceiro que manda fazer isso. Aí você tem um problema gravíssimo. Problema de segurança. Muito bem. Aqui, erros de lógica, né? Nesse caso aqui, ó, ele está tentando converter algo do tipo string para o int, sendo que ele não pode, tá? Provavelmente total points é string, não, points é string, ele está tentando jogar para total points que é inteiro, certo? Esse é o tipo de erro mais comum, às vezes por falta de conhecimento da linguagem de programação ou do funcionamento das regras de negócio. Isso aqui é muito comum de acontecer, tá, gente? Bom, e quando se fala de tratamento de erro, a gente entra na seara das exceptions, que são os tratamentos mais comuns que nós temos, né, dentro do código. E como é uma exception? Uma exceção, ou exception, é um erro em tempo de execução em um programa, que viola uma condição que não foi especificada para acontecer durante a operação normal. Em outras palavras, é algo que você não esperava que fosse acontecer. Certo? Um exemplo na prática é quando um programa tenta fazer a divisão por zero, ou tenta escrever em um arquivo somente leitura. Quando isto ocorre, o sistema pega o erro e lança uma exceção. Se o programa não prover código para tratar uma exceção, o sistema irá parar o programa. Certo? E como funciona o uso
para tratamento de exceções. Aí nós somos apresentados ao try-catch finally, tá? O try-catch ele é famoso, o try mais ainda, né? Significa tentar. Então, tente executar. Caso dê algum erro, apanhe o erro, que é o catch, e finalmente execute determinada ação. O comando try permite designar blocos de código a serem guardados para exceções e fornecer código para lidar com eles se eles ocorrerem. O comando try consiste de 3 seções: try, catch e final. O bloco de código do try contém o código que será validado e, caso tenha uma exceção, não será executado. A cláusula catch pode aparecer uma ou mais vezes abaixo da seção try. Esses blocos são códigos que lançam a exceção, dependendo de qual exceção é gerada pelo compilador. O finally contém um código a ser executado sobre qualquer circunstância. Tendo sido lançada ou não uma exceção, o finally é executado. Em outras palavras, você tem 3 situações. Tente executar. Se deu erro, trate a exceção. E, por fim, execute algo obrigatoriamente, como, por exemplo, fechar uma conexão de dados, fechar um arquivo de leitura, coisas desse tipo, certo? Geralmente, nós trabalhamos só com o try-catch. Não utilizamos finally. É muito, muito, muito difícil, mas você pode achar algum sistema escrito dessa forma. Classes de exceção. Existem diversos tipos de exceção que podem ocorrer em um programa. É definido um número de classes de exceção e cada uma representa um tipo específico. Quando isso ocorre, uma exceção é criada para o tipo do objeto. Com isto, cada catch pode saber especificamente qual exceção está sendo lançada e resolver o erro de um modo específico para cada um. Todas as classes de exceção, assim como todas as outras do framework.NET, são derivadas de object. Porém, a primeira classe da qual todas as exceções derivam é system.exception. Certo? Existem 3 grandes grupos de classes de exceção. Nós temos Application Exception, System Exception e I/O Exception. Todas as 3 derivadas de System.exception. Todos eles contêm diversas subclasses que cada uma identifica de modo mais específico o erro que deve ser lançado. Caso não tenham certeza de qual erro será lançado, os programadores estão acostumados a lançar um erro genérico, que no caso seria a utilização da classe exception. Isso é o que quase todo mundo faz. Tá? 90% dos programadores C# no mundo fazem isso. Uma exceção contém diversas propriedades, somente leitura, que mostram informações sobre a exceção que causou o erro. Aqui nós temos algumas propriedades que cada classe de exceção possui, tá? A propriedade message, que traz a própria mensagem, né, contendo o erro que causou a exceção. O stack trace, que é a pilha de execução, que demonstra onde foi que a exceção ocorreu de fato. E o inner exception, que é uma exceção interna, sendo utilizado quando é lançado por uma cascata de exceções. Tá certo? Aqui nós temos um desenho do que é a estrutura da classe exception, tá? Nós temos aqui object e a system.exception que deriva dele. Todas as outras derivam daqui. Nós temos 3 grupos distintos, então. Application Exception, que são exceções de aplicação. System Exception, que são todas essas branquinhas que vocês estão vendo aqui. São todas as situações de exceção que acontecem dentro do sistema. E o I/O Exception, que está ligado a exceções de entrada e saída, como exceções de arquivo, de diretório, exceções de stream, que é tratamento em memória, e assim por diante. Tá certo? A única exceção dessas aqui, ó, que geralmente você vai encontrar bastante, é essa aqui, ó. Argumente no
exception ou argumente no reference exception. A gente encontra muito essas exceções no código, tá? É normal, professor? É normal. Você tem que saber tratar isso. Por exemplo, o nosso código-fonte, ele não está preparado para tratar exceções ainda. Nós o faremos hoje. A forma geral. A função da cláusula cat é lançar uma exceção. Existem 3 maneiras de se fazer isso. Primeiro, um cat geral. Não tem uma lista de parâmetros, encontra qualquer tipo de exceção encontrada ou lançada pelo bloco try. O cat específico, onde você especifica uma dessas classes aqui, ó, para um tratamento específico em cima dela, né? Pega o nome de uma classe de exceção como um único parâmetro e encontra qualquer exceção do tipo do parâmetro passado. E por fim, o cat específico com o objeto. Inclui um identificador do nome da classe de exceção. O identificador atua como uma variável local no bloco cat e é chamado de variável de exceção. A variável de exceção faz referência a um objeto de uma exceção e pode ser utilizada para acessar informações sobre o objeto. A forma geral do finally é: se um fluxo de controle de um programa entra em um comando try que tem um bloco finally, o bloco finally sempre será executado. Certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Volta. Não seja teimoso. Volte, por favor. O que eu... Criando uma nova exceção. Para a criação de uma nova exceção, é necessário uma classe que estenda da classe exception ou de outra classe de exceção mais específica. Para lançar uma exceção, é necessário instanciar um objeto da classe de exceção e dar um throw, que é o lançar neste objeto. Muito bem. Vamos dar uma parada aqui e vamos para o código? Que eu quero mostrar para vocês isso aqui rodando... Peraí, deixa eu fazer um negócio. Eu quero mostrar isso aqui rodando para vocês no código. Tá? Professor, Pois não. a exceção, no caso, ela vai ser criada na service? É o que eu vou ver agora. Provavelmente. Ok. Deixa eu averiguar aqui só um minutinho. Ai, caramba. Não era isso, mas tá bom. Aqui. Vai ser. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, vamos dar uma analisada no nosso código de trás para frente. Lembram-se do nosso diagrama? Deixa eu voltar ele aqui. Aqui, ó. Lembram do diagrama que nós montamos? Pois bem. Qual é o melhor lugar para criar uma exceção? Ou para tratar uma exceção? Muito bem. Para demonstrar isso, eu vou criar um novo projeto aqui. Vou fechar essa solução e vou criar um projeto de teste, tá, gente? Não precisam criar, tá? Eu quero que vocês me acompanhem apenas o raciocínio, para vocês entenderem como funciona, tá? Vou voltar no nosso projetinho daqui a pouco. Vamos colocar aqui um exemplo. Vou criar um novo aqui, muito bem. Eu vou criar um projeto do tipo console, porque eu quero demonstrar para vocês como funciona a exceção. Create. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... eu vou criar algumas classes, tá? Olha só. Eu vou criar uma classe aqui chamada...
Eu vou criar uma classe, vou chamar de camada alfa, nova classe. Aí eu vou criar uma nova chamada camada beta. Era não, né? Beta. Sim. Eu vou chamar uma outra chamada camada gama. Alfa, beta e gama. Bem? Vou salvar. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar aqui. Primeiro, public class, camada alfa. Public. Vou criar um construtor, né? Fazer a boa prática, né? E aí eu vou criar um método aqui, public. Pode ser void, né? Não vai ser void. Eu vou criar aqui, ó, private camada beta, vou chamar de beta, certo? Aí eu vou falar assim, public camada beta, vou retornar um objeto do tipo camada beta, né? Então eu vou chamar invocar camada beta. Beleza? Ótimo. Aí eu vou lá em camada beta, public, vou fazer um public camada beta, construtor da classe, tá? E aí eu vou falar, eu vou criar um aqui em cima aqui, private camada gama, vou chamar de gama. E aí aqui eu vou chamar public, como é que eu chamei lá? Invocar, né? Invocar. Deixa eu copiar esse cara aqui. Camada gama. Certo? E aí na camada gama, eu vou fazer public camada gama. Chamar um construtor. Camada gama. Vamos chamar de public this, que é ele próprio, né? Não, ele não vai deixar. Vamos chamar aqui de camada void. Beleza. Então agora aqui eu vou declarar um camada alfa, vou chamar de alfa, é igual a um new camada alfa, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou criar uma exceção comum, tá? Então, por enquanto, eu não vou usar esse invocar camada beta, nem invocar camada gama. Mas eu vou deixar aí porque eu vou usar ele no futuro. Deixa ele quietinho aí, tá? Aqui eu vou chamar o quê? Ele public void executar. Igual a gente fez lá no Gama, tá? Só que o executar aqui vai fazer... Em vez de ser void, faz ele como inteiro. E aí faz assim, ó, return... Ou faz ele como flow. Flow new exception. Estou criando uma exception nova, né? Criando exceções sem tratamento. Legal? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou chamar alpha.executar. Vou colocar aqui um console.readline para dar enter, certo? E aí vou botar para rodar.
eu quero que vocês se atentem para o seguinte, ó. Tá rodando, tá vendo? Ó, o código está funcionando. Repara aqui, ó. Disparou uma exceção, né, em alfa, né? E aí a gente tem a visualização do Visual Studio quando ele trata as exceções, tá? Ele está informando para nós que essa é uma exceção não manipulada, do tipo system.exception, criando exceções sem tratamento. Eu consigo visualizar detalhes, consigo visualizar algumas configurações. Se eu quiser ver detalhes, ó, ele traz para mim todas as informações da exceção, né? Eu consigo saber aonde foi, quando foi, como foi. Certo? Muito bem. Professor, o que acontece agora? Se você der um F5, ó, acabou o programa. Ah, então quer dizer que ele não continua? Não, porque nós não tratamos a exceção, né? Então vamos lá. Bastante atenção aqui, tá, gente? Tratamento de exceção. Você coloca o try no teu código. Se você escrever try e der um tab, o Visual Studio traz para você o Code Snippet, que é o atalho, né, daquela estrutura de código que você quer usar. No caso aqui, ó, o Code Snippet trouxe a versão mais completa desse cara. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Como é que funciona a estrutura? Eu tenho que pegar essas duas linhas e colocar aqui dentro. A partir desse momento eu estou tratando a exceção, mas ainda não estou fazendo isso de forma adequada. Reparou que ele está dando um throw, que é igualzinho isso aqui? Lembra o que é o throw, gente? O throw é uma palavra reservada do C# que lança exceções. Então tá, mas como eu estou na classe program e ela é equivalente ao meu front-end da aplicação, ele está lançando exceção para onde aí? Vamos dar uma olhada aqui que ele vai fazer desse caso. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Fica olhando. Mandei ele rodar uma exceção. Olha lá, o tratamento de exceção. Reparou que ele está dando throw de novo, ó? Ah, mas eu tratei a exceção, professor. Não, você não tratou. Você está dando throw para uma camada anterior, mas essa camada anterior não existe. Ah, então eu tenho que tratar aqui? Sim. Então, Lucas, a sua colocação a respeito da posição da exception talvez estivesse um pouco equivocada. Porque, de acordo com a boa prática, a exception deve ficar no front-end. O tratamento da exceção deve ficar no front-end. Vamos comprovar isso? Não adianta falar da boca para fora se vocês não conseguem entender. Então, vamos dar F5, parou o programa. Como é que eu faço isso, gente? Eu venho aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar console.writeLine e eu vou mandar ele escrever, ó, ex.message lá no console, tá? Repara agora a diferença. Eu vou dar um F5. Não deu exceção. Isso é tratamento de exceção. Certo? Isso é tratar a exceção. É você receber a exceção e imediatamente poder tratá-la. Muito bem. Professor, por que o senhor criou as coisas em camadas ali? Eu não entendi. Vamos entender isso agora, então? Sair do programa. E agora eu vou voltar para o modelo antigo. É algo muito comum, tá, gente? E, infelizmente, as pessoas não conseguem entender, que é o tratamento de erros em cascata. Eu acho que eu até já falei isso para vocês no passado, em algum momento. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou despublicar isso aqui. Ctrl K1. Vou fazer assim, ó. X.beta recebe um new
Deus do céu. Obrigado. Aqui, certo? Esse beta, tal, beleza. Aí, aqui eu vou fazer. Espera aí, deixa eu fazer certinho isso aqui. Return tis.beta. Beleza. Agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele retornar gama, né? Olha lá, ó. Tis.gama é igual a um new camada gama. E aí eu faço return tis.gama. Beleza? Não, aqui é gama. Isso, aqui é gama. E em gama, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um throw new exception. Olha só, eu estou customizando a mensagem, né? O erro ocorreu em camada gama traço executar. Então eu estou criando uma exceção lá em cima. Ele vai retornar para mim quando? Em que momento que ele vai fazer isso? O que você está falando? Camada gama. Olha, o que é isso aqui então? Mas tá doidão? Deixa eu ver. Aqui é beta. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tocar aqui a mensagem de erro, ó. Vou tocar essa mensagem de erro. Vou dizer que deu camada alfa. Beleza. Agora eu vou copiar esse método, executar, e vou colocar aqui em beta. Vou colocar a camada que ele está dizendo aqui, aonde deu o erro. Beta. Pronto. E aqui tem o gama, que é só essa mensagem aqui. Beleza? Salva tudo. Agora vamos vir aqui. O que eu vou fazer, gente? Olha só, observa só. Eu vou fazer alfa ponto invocar camada beta ponto executar. Eu posso fazer isso? Posso, gente? Pode. Como é que é o nome disso? Polimorfismo? Não é bem polimorfismo. Tem uma técnica lá que a gente usa lá no Entity Framework que a gente utiliza bastante. Alguém sabe o nome? O Fluent, Link? você fala? Exatamente, o Fluent. Você quer saber por que é Fluent? Dá uma olhada. O que eu posso fazer aqui também? Ó. Alfa, ponto, invocar camada beta, ponto, invocar camada gama, ponto, executar. Isso daí pode ser chamado de sobrecarga também, professor? Não. Sobrecarga é só para construtor, né? Só para construtores, e quando você quer mudar, por exemplo, que determinado método, o valor de determinado retorno de método é string, e você gostaria de usar aquele método para retornar um inteiro. Aí você faz uma sobrecarga nele. Entendi. Tá? Isso aqui não, isso aqui é programação fluente mesmo, tá, gente? Então tá, olha só. Só que cada um desses executar aqui vai disparar uma exceção. Certo? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, F5. Vai. Muito bem. Gente, ele parou em qual? Na primeira.
Então, na hora que eu invoquei esse cara aqui, ó, ele já deu erro, ele já parou ali. Se eu der um enter aqui, ó, acabou o programa. Ah, então ó, o primeiro erro encontrado, ele trata a exceção? Exatamente. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Deixa eu colocar esse aqui, comentado, e vamos rodar de novo. Onde ele deu erro agora? Camada beta. Tá vendo? Invocar camada beta, executar, e lá no executar camada beta ele dá essa mensagem aqui. A mesma coisa para o outro, tá? Se eu quisesse vir aqui, ó, e fizesse isso aqui. Tá lá, camada gama. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque pode acontecer o seguinte, pode acontecer em determinada situação que você invoque através do Fluent métodos que retornam objetos inteiros, como é o caso desse aqui. Invocar camada beta, ele retorna a camada beta, um objeto camada beta. E esse objeto tem outro método que dá para você usar também, e esse tem o método que você quer utilizar. Gente, essa escrita aqui é muito comum quando a gente está programando Fluent. E veja que eu estou batendo muita tecla no Fluent, por quê? Porque nós estamos usando muitas características do Fluent. Certo? Uma das principais é essa, para que a gente entenda como funciona a exceção. Desde lá de trás até aqui para frente, ó. E veja bem, aquela hora eu falei com o Lucas, quem está tratando é aqui, não é para dentro. O que poderia acontecer se ele estivesse tratando de... Ah, eu quero tratar camada por camada. Então vamos fazer o seguinte, ó. O executar já retorna um exception aqui, tá certo? Vamos criar outro método aqui, ó. Vamos esculhambar um pouquinho. Public. Vamos fazer ele retornar um booleano. Não, camada gama mesmo. Não. Int simular. Pronto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer x.gama é igual a um new camada gama. E aí eu faço ele fazer o seguinte aqui, ó. x.gama. Se eu chamar simular desse jeito, ó, aí eu coloco um return 0, só para ele retornar ali, tá? Ó, return 0. Tá? Se eu chamar desse jeito, o que vai acontecer? Ó, eu vou fazer exatamente o que a gente já fez naquela hora, ó. Invocar camada beta, só que o camada beta, eu vou fazer ele fazer aqui, ó, ponto simular. 5. Olha lá. Nós estamos... Opa, peraí. Nós estamos vendo a mensagem que ocorreu na camada gama. Para o executar da camada gama que o simular está chamando, certo? Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui no camada beta, tá? Aqui, ó, tivesse um tratamento de exceção. Tá? Hoje. E aqui, esse tratamento de exceção fizesse o seguinte, ó. Ah, ele vai tratar a exceção. Ele vai lançar uma nova exception. Quer dizer, quem o chamou é que vai receber essa exceção. Throw new exception. E aí eu coloco aqui, ó. Esta é outra exceção que eu... Oh, caramba!
ocorreu. O que vai acontecer aqui, gente? Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vírgula. Esse pessoal faz muito isso, tá? Que é colocar x aqui, ó. É criar inner exceptions. Só que presta atenção nisso aqui agora, tá? Eu vou chamar o simular de novo e agora tem um tratamento de exceção aqui. Esta é outra exceção que ocorreu. O que aconteceu aí, gente? Eu tratei a exceção que ocorreu em gama? Eu tratei a exceção? Não, só substituiu. E acabou executando lá. Exatamente. O que eu fiz nesse caso aí, gente? Eu estou ocultando a exceção original, colocando por outra. Vamos complicar um pouquinho mais a situação? Ó, eu vou fazer esse simular aqui, ó, em alfa. Já tem em beta, certo? Agora eu vou fazer em alfa. Olha lá. Eu vou fazer um simular chamando... Aqui é beta, né? Tá? Beta. Assim, ó. Fiz beta, recebe um new, camada beta, tudo bem. E aí eu vou fazer esse beta executar. Não, eu vou fazer diferente, ó. Vou complicar um pouco mais a situação. Eu vou fazer ele invocar gama, tá? E aí eu vou executar do gama. Olha lá. Eu troquei por beta e agora eu vou fazer... Não, aqui, peraí. Alfa. Alfa. Ponto. Simular, certo? Vamos olhar o que vai acontecer? Mesma coisa. Gente, o que está acontecendo aqui, então? Eu vou parar o código aqui para que vocês possam ver, ó. Vou dar um F9 aqui. E eu vou parar o código para que vocês possam observar isso, tá? Observa aqui comigo, ó. Tá rodando o código, tá? Observa aqui comigo, ó. Eu vou pegar EX e eu vou pedir para olhar os detalhes dela, tá? Ó, peraí. Cadê você? Quick Watch dela aqui. Observa comigo, ó, que tem um inner aqui, ó, que está escondendo a exceção original. O erro ocorreu em camada gama executar. Só que o nosso método não está exibindo essa mensagem, né? Ó, o que ele está exibindo? Vou dar um F5 aqui, ó. Olha lá. Esta é outra exceção que ocorreu. Então ele está mascarando a exceção original. Gente, essa é a pior prática que existe. Por que é a pior prática? Porque você nunca sabe aonde a exceção foi originalmente criada. Qual é o correto? Nós removermos todos os try-catch que tem aqui. Todos eles. Tira daqui. Tira daqui. Aqui não tem. E deixa ele chamar direto. Certo? Como deveria ser, né? O certo é não usar isso aqui. Usar isso. Aqui é a mesma coisa. Remove. O certo é esse. Tá? Vamos forçar essa situação aqui? Se eu der um alfa simular, ele já vai trazer para mim. Aqui. O erro original é da camada gama, né? Então, quer dizer, eu estou visualizando o erro original, ó, porque ele vem aqui, ele cria beta e ele manda invocar a camada gama de beta. Então, reparou que ele passou por 3 classes até chegar onde eu quero?
Essa, meus caros, é a forma adequada de tratar exceções. Você não se preocupa com isso aqui. Você se preocupa com isso aqui. Porque, no fim das contas, é aqui que vai dar valor de retorno. Entenderam? Então, o tratamento de exceção fica aonde, de acordo com a boa prática? Na camada que vai dar a resposta. Se for, por exemplo, no nosso caso, é uma aplicação, é uma API, né? A nossa aplicação é uma API. Então, neste caso, a exceção, o tratamento da exceção, o try-catch, fica onde? Nas controllers da nossa API. Se fosse um serviço, um web service do tipo XML, ficaria nos métodos que dão resposta ao web service. Se fosse uma aplicação console, ficaria na classe Program. Se fosse uma aplicação Windows, ficaria na classe que é o formulário inicial. Certo? Ou formulário principal, vamos dizer assim. Então, vamos voltar agora a nossa atenção para o nosso programa lá. Então, vamos voltar para o PO2. Pensando dessa forma, agindo com boa prática, Estado estaria errado. Concordam? A gente precisa modificar aqui. Então, vamos às modificações. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Vamos começar por aqui, ó. Try. Exception. Porque não tem throw, né? Vou jogar esse cara aqui para dentro, ó. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui o return é diferente, tá? Ó, return request ponto create error response. O Visual Studio já sabe mais ou menos o que fazer. E aqui o que ele faz para nós, ó? O que ele possibilita? Ele tem 5 variações distintas, tá? Vou tentar empregar uma mais simples, que é criar a mensagem de erro da nossa resposta. Deixa eu olhar aqui qual que eu posso utilizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui são as respostas que eu tenho disponíveis, tá? Eu quis vir aqui para mostrar para vocês como eu posso trabalhar. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, ó, as respostas que eu quero estão aqui. O status code, né? O status da resposta. E o valor que eu poderia trabalhar. E, além disso, uma string de mensagem, né? Customizada. Então lógico, eu tenho outros formatos que eu poderia utilizar também, né? Um que trabalha com a configuração, outro trabalha com o tipo de cabeçalho, um que formata o cabeçalho, mas esses aqui não vêm ao caso. Não é o que nós gostaríamos de usar. Aqui é o status code, http status code, ponto, e aqui tem um detalhe. Se acontecer uma exceção e está sendo respondida, e essa exceção, isso é importante, tá, gente? E essa exceção está ocorrendo por causa de um exception não tratado, a resposta é internal server error. Certo? HTTP 502. Vírgula, a exceção original, EX. Vírgula, eu poderia também colocar ali, ó. Eu poderia trabalhar com uma mensagem, vírgula, a exceção original. Aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ocorreu um erro durante o processamento da requisição. Beleza? Isso é um tratamento de exceção. Tá bom? Vamos repeti-lo, então, em todos os outros, porque esse cara aqui vai aparecer para todo mundo.
tem um detalhe. O Visual Studio tem um recurso bastante interessante que você marca o texto, vem no botão direito e escolhe um snippet aqui, ó, que é o surround, né? Em torno desse texto eu quero alguma coisa. Ele vai perguntar o que eu quero e eu desço aqui e coloco fly. Já põe para mim direto. Aí eu só vou trocar aqui a parte do catch, o tratamento que eu quero dar. A mesma coisa para cá, é Ctrl K, S. Isso. Aí eu coloco fly. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para alterar. Aqui eu já até tomei a liberdade de fazer usando coisa mesmo, né? Deixa eu colocar isso aqui. Bem. E por último, esse cara. Legal. Muito bem. Esse é a forma de atendimento básico. Tá? É a forma de atendimento básica de um tratamento de exceção numa API. Por que básica, professor? Porque nós poderíamos ter outras situações, por exemplo, dentro do código, nas quais nós poderíamos encaixar o tratamento de exceção, meus caros. Vamos dar uma olhada em quais situações? Vamos pegar aqui recursos e vir em estado services. Aonde eu poderia encaixar o tratamento de exceção aqui? Por exemplo, obter por ID. E olha só, começar a fazer validações, tá? If ID igual a 0, ou uma new exception, colocando aqui, por exemplo, chave primária não pode ser 0, nula ou 0, não pode ser chave primária, não pode, informada, não pode ser informada, não pode ser 0. Legal? Vamos imaginar, por exemplo, que ele faça isso aqui e rode uma exceção. Tá? Agora começou a complicar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um try aqui dentro, ó, e colocar tudo isso aqui para dentro. Mas, professor, o senhor falou aquela hora que não dá certo, que dá problema, tal. Sim. Lembra na teoria que a gente viu agora há pouco? Deixa eu voltar aqui, inclusive. Na teoria a gente viu que existem formas de try-catch que a gente pode utilizar. Vamos lá para dar uma olhadinha. Aqui. Nós temos um catch geral, um catch específico e um catch específico com objeto. Muito bem. Então, se vocês observarem aqui, esse seria o catch do meio, né? Olha lá. É o catch específico, onde eu estou pegando exatamente o tipo de exceção. Desse caso aqui, exception é o tipo geral. São todas. Mas, neste caso aqui, ó, eu vou tirar isso aqui. E isso é um catch geral, tá? Tudo que cair aqui, que der exceção, vai vir para cá e vai ser controlado por quem chamou ele, que é, no caso, obter por ID. Ah, então não é mais internal server error. Então, ali a gente já começa a meter a mão nas modificações, entendeu? Começa a avaliar algumas coisas. Qual foi a situação que ocorreu de verdade. Dessa forma que está colocando aqui, ó, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, ao invés de trocar um ocorreu, um erro, babá, eu colocar isso aqui, ó, ex.message. A partir do momento que eu estou fazendo isso aqui,
Essa mensagem é o que vai aparecer lá. Opa! Continua sendo server error, tá? Mas agora tem um quê aí de, né? Opa! Agora ficou fácil de entender o que foi que aconteceu. E a partir desse momento, alguns de vocês poderiam se pensar, professor, mas aí nesse caso já não é mais um internal server error, né? Seria um bad request. Então, ainda é internal server error. Por quê? Porque você passou um valor que induziu o servidor a fazer uma busca errada. Entenderam? Aqui, por exemplo, qualquer coisa que aconteça aqui, ele não achou, certo? Se ele não achar, você poderia fazer isso aqui, ó. If estado igual a nulo, cria uma nova exception. Throw new exception. O quê? Não foi possível encontrar registros, né, com a chave primária informada. Certo? Vamos testar isso aqui para brincar um pouquinho, para ver o que está acontecendo? Vamos lá. Chama aqui Internet Explorer. Prefiro testar por ele, que é mais fácil de controlar. Vamos dar uma olhada? O Windows atualizou recentemente. Não, filho. Swagger, né? Beleza. Muito bem. Get de estado, né? Obter por ID, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu quero um ID que não exista. Tá. Ele vai até 27, né? Isso. Eu vou colocar um 28 lá. Vamos ver o que vai acontecer. A gente pode debugar também para avaliar, tá? Vamos dar uma debugada? Ó. Eu vou parar aqui na hora que ele invocar o serviço. E eu vou parar aqui na hora que ele estiver aqui dentro da service para a gente olhar o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Obter por ID. Número 30. Tryout. Beleza? Estou debugando a aplicação agora, tá? Parei lá no Obter por ID. Vou dar um F10, porque tem um outro breakpoint lá dentro, ele vai parar lá. Beleza, parou no breakpoint. O ID é igual a 0? Não, é 30. Beleza. Aí ele vai tentar fazer esse cara aqui, ó. Opa, o estado é nulo? É. Throw new exception. Beleza. Catch, throw, volta para trás. Voltou na controller. Create error response, internal server error. Vou dar um F5 para ele finalizar, tá? O que ele vai mostrar para nós? Mensagem: não foi possível encontrar registro com a chave primária informada. Aí eu podia até dar outra mensagem ali, mas, né, tal, uma mensagem mais customizada, mas eu só quis repetir para mostrar para vocês que é possível, tá? Beleza? E aqui está a pilha de exceção, ó. Você consegue saber exatamente aonde que aconteceu o problema, em qual método, qual camada, qual class library, e em qual linha da classe que deu o problema. Beleza? E se informar o 0, ele vai dar aquela outra mensagem, professor? Vai, vamos testar agora, ó. Tryout, 0. F10 aqui, aqui. Cat, throw, voltou para trás. Vou dar um F5 aqui para ele fazer tudo. Tá lá, ó. Chave primária informada não pode ser 0. Beleza?
Entenderam? Sim. Sim. Alguém Na controller, então, vai criar ó, o exception lá. E na service também. Só que sempre ele vai retornar para controller. Isso. E você viu a forma de fazer isso, né? Aham. Beleza. A gente usa a forma direta, né? Em outras palavras, né? A gente vem aqui e não põe nenhuma espécie de tratamento. Deixa ele fazer direto. Meus caros, isso é o que nós chamamos, eu até já falei para vocês no passado sobre isso. Lá em PO1, se eu não estou errado, eu expliquei alguma coisa assim. Não sei se vocês vão se lembrar, mas isso é o que nós chamamos de exceção em cascata. Tratamento de exceções em cascata, tá? Você sempre vê o original, só que por onde ele passar, ele tem um try catch. É assim que funciona. Perceberam? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Legal. Então, vamos voltar para o nosso material. Se aparecer alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? Vamos voltar para o nosso material e vamos dar uma olhada em threads, porque threads em API, elas trabalham de uma forma um pouco diferenciada, tá? E nós vamos ver isso, como funciona. Thread, em português, linha de execução, é uma forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas, podendo executar elas concorrentemente ou usando concorrência. O suporte a thread é fornecido pelo próprio sistema operacional, no caso da linha de execução, ao nível do núcleo. Em outras palavras, kernel level thread. Ou implementada através de uma biblioteca de uma determinada linguagem, no caso de uma user level thread. Uma linha de execução permite que o usuário de programa, por exemplo, utilize uma funcionalidade do ambiente enquanto outras linhas de execução realizam outros cálculos e operações. A famosa multitarefa, né? Cada sistema operacional possui uma forma específica de lidar ou implementar o recurso de multiprocessamento. Vocês devem ter visto isso na disciplina de sistemas operacionais. Assim espero. No Windows, cada programa executado utiliza um processo que possui um endereçamento e utiliza os recursos de hardware como processador, disco e memória. Então podemos dizer que um processo é um programa em execução e o seu contexto, variáveis, registradores e recursos. Cada processo pode possuir uma ou mais linhas de execução, como subprocessos independentes que chamamos de thread. Gente, ele está falando disso aqui, ó. Lá no gerenciador de tarefas, esses caras aqui. Esses são os processos. Nossa, eu não estou rodando tudo isso? Tá, sim, você não percebe. Tá? Tudo isso aqui é um processo. Existe uma subdivisão entre processos e serviços. Aqui no meu não está subdividido, mas tem como eu fazer, tá? Deixa eu só pegar aqui, por exemplo, exibir, agrupar por tipo. Olha lá. Eu tenho os processos dos aplicativos que eu estou rodando neste exato momento. Eu tenho os processos em segundo plano, que são aqueles que rodam por trás, né? Geralmente rodam como serviço. Eu tenho todos esses aqui, processo do antivírus, do Teams, do programa da NVIDIA, do meu Steam. Eu tenho alguns processos do próprio Windows que estão funcionando, tá? Então, toda vez que ele fala, esse host de serviço aqui são os serviços mesmo do Windows, né? Que é aqueles que você starta, ou pausa, ou para, dependendo da necessidade. Quando ele fala de processos e multiprocessos, que a gente vai ver daqui a pouco, ele está falando que um cara desse, como é o caso aqui, por exemplo, ó, nós temos dois sistemas local. Aqui tem serviço local e tem serviço local restrito à rede, mas tem, ó, quantos? 1, 2, 3, 4. E eu tenho um aqui, ó, sem rede. Tá certo?
Isso aqui, gente, é a multitarefa trabalhando, tá? Cada um deles poderia estar atendendo uma solicitação diferente, realizando uma tarefa distinta, tá? Só que esses são controlados pelo sistema operacional, não por mim. Quais são aqueles que são controlados por nós, né, como operadores? Esses a nível de aplicativo. Você pode ver que o Edge aqui, por exemplo, ó, tá com 9 processos. Só um deles é o PDF da nossa aula. Os outros 8 estão fazendo outra coisa. Certo? Isso é multithread, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Visual Studio. Ó. Olha lá. Quantidade de coisas que o Visual Studio está rodando. Aqui a parte multithread dele, que são janelas de console que ele roda internamente. São todas aquelas que a gente estava executando agora há pouco. Aqui, por exemplo, eu tenho os hosts da CLR, que é a Common Language Runtime, né? Que é o compilador do Visual Studio para o C#, tá? Eu tenho o próprio Visual Studio, tá? E alguns outros processos que são ligados a ele. Mas repara que está tudo rodando embaixo da mesma aba. E o processador que fala, né? A quantidade de threads núcleo, né? Cada tipo de processador da Intel, né? Sim. Essa minha máquina aqui, por exemplo, ela não é um Intel, tá? Ela é um AMD. Esse aqui é um FX8325, aquele Black Edition, Hyperthreading, de modo turbo dele chega a 4.300. Então, ela tem um número de threads razoável para atender a necessidade. Esse processador que eu tenho é equivalente a um i5 de quinta geração, quarta geração, por aí. O meu é um i5 décima geração, é 4 núcleos, 8 threads. Então, 8 threads por núcleo, tá? É importante você entender isso. Quando ele fala assim, o processador tem 16 threads, tá? É por núcleo, tá? Isso significa que cada núcleo pode executar 16 threads simultâneos. Cada uma delas fazendo uma coisa diferente. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui um bom exemplo, ó. Aqui a gente tem um exemplo bem de thread mesmo, ó. O processo 1, tá? Ó, processo 2, processo 3. Igualzinho na tabela que eu mostrei para vocês agora. O programa 1 possui o processo 1, que possui as threads T1, T2, T3 e T4. O programa 2 possui o processo 2, que possui as threads B1, B2 e B3. E o programa 3 possui o processo 3, que possui as threads C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Gente, isso é igualzinho isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Mais especificamente a parte do Visual Studio. Olha lá. É a mesma analogia, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, o Teams, ó. O Teams eu tenho 5 threads dele rodando. Qual que a gente está usando de verdade? Essa que está 0,1% aqui. Agora, por que essa está sendo 147,2%? Aí daqui a pouco aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho e tal. Essa é a thread de gravação de vídeo. Entenderam? Então é assim que funciona o esquema de multithread, meus caros. De threads comuns. Vamos falar mais sobre multithreading. O multitask, né? Várias tarefas executadas ao mesmo tempo. Um programa single thread, ou thread única, inicia na etapa 1 e continua sequencialmente. Etapa 2, etapa 3 e passo 4. Até atingir a etapa final. Já aplicações multithread permite que você execute várias threads ao mesmo tempo. Cada uma executando um passo, por exemplo. Cada thread é executada em seu próprio processo. Então, teoricamente, você pode executar o passo 1 em uma thread e, ao mesmo tempo, executar o passo 2 em outra, e assim por diante. Isso significa que a etapa 1, etapa 2, 3 e 4 podem ser executadas simultaneamente. Tem que tomar muito cuidado com isso.
Na teoria, se todos os 4 passos durassem o mesmo tempo para executar, você poderia terminar o seu programa em 1/4 do tempo que levaria para executar os 4 passos sequencialmente. Por que eu falei cuidado? Porque é o seguinte, gente, a questão da thread é uma questão bastante complicada, dependendo do tipo de trabalho que você for executar. Vou dar um exemplo. Eu desenvolvi um sistema, quando eu estava lá nesse GI, para folha de pagamento, que ele fazia o seguinte. Ele pegava 4 registros de funcionário, tá? Lá do Estado. Ele pegava 4 registros de funcionário, era para um sistema que a gente fornecia dados para o Tribunal de Contas. Então, o que ele fazia? Para cada um desses, ele fazia um conjunto de tarefas, que era reunir as informações, gravar essas informações em um formato XML e deixar disponível para ser armazenado em uma fila, que essa fila ia gravar o arquivo. Então, era assim. Cada 4 buscavam os seus registros no banco. Quando ele acabava os dados, o processo foi lá, buscou os dados, aí ao trazer os dados, ele montou o XML e deixou na fila para ser gravado. O trabalho dele acabou. Então, aquela thread morria e dava lugar a outra. E assim por diante. A gente começou com 4 threads, cada thread cuidando de um funcionário do Estado. Nós chegamos a 16, porque aí teve um limite da máquina também que a gente não podia ultrapassar, né? Questão de memória. A gente chegou a 16 threads simultâneas. Professor, qual foi o ganho disso? O ganho é o seguinte, um programa single thread ia fazer isso 1 a 1. Um programa multithread faz vários ao mesmo tempo. E joga todos para a fila para depois o arquivo ser criado. Aonde que está a beleza desse negócio? O banco de dados tinha 1,5 TB. 1,5 TB. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês fizessem um cálculo comigo de cabeça. Gente, 1,5 TB, um single thread, leva quanto tempo? O meu programa, quando era single thread, primeira vez que eu desenvolvi ele, protótipo, a primeira execução levou 4 horas e 20 minutos. A primeira execução. Aí, sentei junto com outro engenheiro, eu, o arquiteto da época, né? Ele desenvolveu uma solução multithread para o problema. Nós começamos com 4 threads. De 4 horas e 20 caiu para 1 hora e 20 minutos. Né? Reduziu bastante. Quando a gente chegou a 16, o programa rodava em exatos 6 minutos. 6 minutos. Um programa que antes levava 4 horas e 20 para rodar. 6 minutos. Mas aí vocês podem questionar, mas professor, não teria um gargalo aí? Porque afinal de contas, pelos cálculos, se a gente fosse fazer os cálculos, não seria esse tempo. Sim, mas vocês têm que levar em consideração que a máquina não era exclusivamente nossa, né? Era uma baita de uma máquina. Estou falando de um servidor com 64 GB de RAM, gente. Estou falando de um servidor com 8 processadores, cada um com 16 núcleos, que era Xeon na época. Né? Então, eu estou falando de um baita de uma máquina, um baita de um servidor. Só que qual que é o problema? Apesar de ser uma máquina fantástica tal, ela atendia a outras solicitações. Então, quer dizer que o senhor estava esperando que fosse fazer mais rápido? Sim. Nós esperávamos que ele fosse fazer isso em questão de poucos minutos. Ele levou até de 6 a 8 minutos para fazer. Para nós, foi um ganho violento, óbvio. Foi fantástico.
só que deu margem para que outras pessoas fizessem o mesmo. Ah, tem problema? Não, não tem problema. Na verdade, é até legal, porque você consegue dar respostas mais rápidas. Mas, em se tratando de Estado, e quem já trabalhou para o Estado ou trabalha para o Estado sabe o que eu estou falando. Em se tratando do Estado, essas máquinas muito poderosas, elas têm um destino diferente. Elas não ficam disponíveis para a gente trabalhar dessa forma. Então, a gente cria um mau costume, né? Porque o chefe está acostumado a obter respostas em 10 minutos. Quando esse servidor não está disponível, a resposta custava ver. E custava muito, tá? Nós acabamos desenvolvendo uma solução multithread, mas que buscava informações de uma fila, pegava dados de uma fila e ia executando. E a gente distribuiu esse programa para 24 estações lá dentro da SGI. Cada estação cuidava de 4 threads. Faz as contas, gente. 24 vezes 4. São 96 threads rodando simultâneo. É coisa pra caramba. Só que, mais uma vez, eu estou restrito ao hardware que estava rodando o processamento naquele momento. Tá? Esse é o grande gargalo do multithread, gente. O hardware onde você pretende rodar o seu sistema, ele tem que ser preparado para atender isso. E estações de trabalho não são feitas para esse tipo de coisa. Certo? Elas são feitas para trabalho comum. No máximo, rodar um Visual Studio. Não para rodar um processo tão pesado e violento quanto esse. Beleza? Vamos em frente? Aqui a gente tem um exemplo, ó. A thread principal, em azul, cria uma nova thread em verde, a qual roda um método que imprime na tela o número 2. Simultaneamente, a thread principal imprime o número 1. Então, elas estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Só que... aqui. Só que, no nosso caso, a gente tem um complicador aí. Porque no nosso caso, o nosso programa, ele é um programa, neste exato momento, ele é uma API síncrona. Ele não é assíncrono. E como eu posso fazer ele se tornar assíncrono, professor? Já falo sobre isso, só que primeiro vamos diferenciar o que é o síncrono do assíncrono. Como a comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta, como eu estou fazendo com vocês. Ou seja, o emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. Como, por exemplo, de ferramentas de comunicação síncrona, podemos citar o contato via telefone, reuniões, aulas de ensino presencial, etc. Na internet, essa forma de comunicação é comum em Hangouts e videoconferência. Porém, ocorre de maneira natural, pois estamos condicionados desse modelo de comunicação há muitos anos, né? Eu falo, vocês respondem. Já a comunicação assíncrona é um pouquinho diferente. É a que está desconectada do tempo e do espaço, ou seja, o comunicador e o receptor podem manter relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Alguns exemplos de ferramentas de comunicação assíncrona são o WhatsApp e aplicativos de mensagens, e-mails, chats de texto, SMS, entre outros. É importante lembrar que esse tipo de comunicação também não é nenhuma novidade. Embora menos comum nas últimas décadas, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que os sinais e pinturas rupestres, até um passado não tão distante com as cartas, aparelhos de secretária eletrônica, etc. Na comunicação assíncrona, estar online não significa estar à disposição. A pessoa do outro lado pode estar ocupada, realizando alguma tarefa ou simplesmente
tratando com prioridade um assunto mais importante. Então, é aquele tipo de situação em que a pessoa ela não vai te atender naquele exato momento. Não. Você manda, igual o WhatsApp, você manda a mensagem e a pessoa responde na hora que ela puder responder. O mesmo acontece com processamento assíncrono, principalmente na internet. Nós disparamos uma tarefa, essa tarefa trabalha de forma assíncrona e ela é respondida apenas quando a máquina estiver disponível ou o servidor puder atender. Geralmente, isso é razão de alguns problemas de timeout que nós temos na internet, especialmente com alguns tipos de serviços, né? Esse timeout é por causa de indisponibilidade do servidor, certo? Muito bem. Vamos a algumas comparações para entender, ó. Primeiro, do lado direito, comunicação síncrona. Na comunicação de dados síncrona, o dispositivo emissor e o dispositivo receptor deve estar no estado de sincronia. Dá uma olhada aqui do lado, ó. Primeiro ele começa o azul, requisição 1. Quando termina essa requisição, ele vai para a requisição verde. Porque ele entende que essa sincronia é importante para que a etapa 2 comece. Na parte assíncrona, não. Na parte assíncrona, o que existe? Existe processos independentes, pois ele entende que essa etapa não depende da primeira e nem dessa para continuar. Ela é independente, certo? Então, a diferença entre um e outro é justamente a questão da dependência temporal, que no síncrono existe o tempo todo, como no caso da nossa API. E como no assíncrono não existe nenhuma dependência. Certo? Algumas observações de uso deles. Ó. A vantagem de usar o síncrono é a interação em tempo real, feedback instantâneo e menos tempo de reflexão e mais decisões por impulso do subconsciente. As desvantagens ao usar o assíncrono. O cliente pode estar no seu chat e dos seus 5 concorrentes ao mesmo tempo. O feedback nem sempre é dado pelo cliente antes de encerrar a conversa e permite mais tempo de reflexão e diminui a tomada de decisão inconsciente. Para quem lida com negócios, sabe que a tomada de decisão ela não pode ser tomada por impulso, né? Aliás, ela deve ser tomada por impulso em algumas situações. Outras você pode pensar para responder. Mas na maioria dos casos, nós não temos tempo de resposta, né? A resposta tem que ser imediata, ali na hora. Certo? Muito bem. Vamos lá, vamos meter a mão na massa, vamos olhar nosso código. O que eu preciso fazer para tornar isso aqui... tornar isto assíncrono. Primeiro eu vou fazer com obter todos aqui para vocês entenderem. Primeira coisa, eu preciso instruir ao API que esse método deve trabalhar na forma de uma tarefa assíncrona. Então eu uso a palavra reservada task. E ela é genérica. Ó, task. Certo? Ele está dando errinho porque ele diz que eu preciso usar uma referência. Vou dar um Ctrl ponto aqui. Eu quero usar System Threadings Tasks. Coloca lá, resolvido o problema. Só que a partir desse momento, o nosso método começa a dar pau. Porque até aqui a nossa resposta era síncrona. Conforme eu pedia, ele respondia. Agora ele vai responder quando der. O que eu faço aqui, gente? Eu faço o seguinte, ó. Eu coloco... deixa eu ver se eu tenho aqui... Se eu tenho um método aqui disponível. From... Não. Deixa eu lembrar agora. Espera aí. Task from result. From result. Exatamente.
Aí eu coloco from result. Deixa eu ver se ele tem que ser. Não, eu posso usar sim. Esse cara. Essa é uma forma de colocar, tá? Task from result. Aí eu coloco o request create response dentro dele. Aqui eu faço a mesma coisa. Task from result. E aqui dentro eu coloco a resposta que eu quero enviar. Beleza? Professor, tem diferença? No meu caso, não, porque e no de vocês também, porque nós estamos rodando na máquina local. Mas põe isso aqui num servidor e começa a rodar simultaneamente para você ver a diferença. Quando é síncrono, ele cria uma fila para atender. Mas quando é assíncrono, ele cria threads que podem atender simultaneamente. Ah, é para isso que serve, então. Uhum. Vamos colocar no resto? Ó, aqui. Posso copiar essa linha aqui também, ó. Aqui. E aqui também. Só que aqui no nosso caso a gente fez uma modificação aqui, né? Bom, eu posso copiar isso aqui. E colocar aqui um parênteses para fechar. Deixar ele mandar a resposta. Muito bem. Vou fazer aqui também, ó. Task HTTP response message. Aqui. Aí eu posso copiar esse cara aqui. Porque é a resposta normal, né? E aqui eu posso copiar essa primeira. E eu coloco aqui. Certo? Vou fazendo pro resto, gente, ó. Tem o alterar aqui. Deixa eu fazer para os outros. Isso. Alterar isso. Beleza. Aqui, valor de retorno. E por fim, aqui. Muito bem. Agora, aqui. Eu vou pegar esse return aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar esse cara aqui. E vou colocar aqui. Beleza? Vamos rodar nossa aplicação? Agora, na forma assíncrona. Vamos lá? Agora, a nossa aplicação rodando de forma assíncrona. Vamos colocar aqui Swagger. Muito bem. Vamos colocar um obter aqui, ó. Vamos dar um tryout. Não dá para sentir. Por aqui não dá para sentir mesmo, tá? Não dá para sentir diferença nenhuma. Porque nós estamos rodando na máquina local, consumindo um banco na web, que já atende de forma assíncrona. Então é muito difícil a gente sentir diferença. Vocês podem reparar que, localmente falando, ó, não tem diferença quase nenhuma. Tá? Mas quando você está rodando a nível de servidor, você pode perceber uma mudança na performance em algumas situações, quando a API é consumida por mais de uma pessoa ou por um sistema, vocês vão reparar que a velocidade de resposta do sistema ela é a mesma do que se fosse na forma sequencial.
tá? Só que, por exemplo, para atender 10 processos que tivessem consumindo a API, ele ia criar uma fila desses 10 e ia atendendo um a um. Dessa forma aqui, ele atende os 10 ao mesmo tempo. Entenderam? Sim. Beleza? Uhum. Ô, professor, Ah, o Node.js ele já trabalha de forma síncrona, né? Nos códigos dele. Já tem uma forma, inclusive, eu estou passando para o pessoal de CCI e o pessoal de DDM, eles estão fazendo front-end com jQuery, consumindo API. E eles estão trabalhando de forma síncrona e assíncrona. Eu ensinei as duas formas. É daí que veio a possibilidade de trabalhar de forma assíncrona no Node.js. Mas é importante que vocês entendam que isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Uhum. Normalmente o assíncrono é melhor quando tem uma alta demanda, né? De request e response, como chat, uma coisa assim mais dinâmica, né? Isso. Principalmente isso. Ele se torna impeditivo quando o hardware vira o gargalo. E aí você pode ter um problema. Se o hardware virar o gargalo, você não tem como resolver. Aí você vai ter que ajoelhar e pedir para o pessoal da infraestrutura melhorar os teus equipamentos, né? Caso contrário, o teu sistema tende começar a criar muito gargalo de processamento. Aí é a hora que dá os picos de processamento de 100% de processador, esse tipo de coisa, tá, gente? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Beleza. A partir de hoje, eu já vou começar a falar para vocês o que eu quero de API, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir o banco lá para a gente dar uma olhada. Eu vou querer, gente, pelo menos 3, mais uma vez, 2, 3 serviços de API no projeto de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o banco. Deixa eu mandar ele conectar aqui. Deixa eu ver. Aqui. No caso, seria município e mais 2, professor, pode ser? Pode. Pode. Eu ia falar para vocês tomarem cuidado lá no banco. Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Porque tem umas tabelas que são dependentes uma da outra. E tem algumas situações que elas não têm dependência, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Eu acho. Deixa eu confirmar isso. Bem aqui para mim, Visual Studio. Deixa eu olhar o Entity aqui, porque eu acho que a gente já tem esse negócio aqui pronto. Já tem. Tá. É que eu queria confirmar. Eu queria confirmar. Deixa eu ver se eu consigo confirmar essa informação. A única coisa ruim do banco na web é isso, tá, gente? É a demora em abrir. Por melhor que seja a internet, ela está restrita ao que o servidor oferece de banda. Então, nós temos um problema aí de... deixa eu achar aqui. 15.430. Cadê você? Tá bem lento. Aqui. Vamos abrir aqui protótipos.
Vamos lá, vamos lá. Professor, eu não estava na aula que o senhor explicou sobre o trabalho. Tem como o senhor passar rapidinho sobre o que é? Tem, eu quero que você faça uma API com tudo isso que nós fizemos aí. Ah, tá, das boas práticas. Isso. Ai, que legal. Não vai trazer para mim, não é? Bonitão. Ai, que cara chato, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Não, ele não vai deixar filtrar. Mas como é que funciona, professor? É tipo um tema livre ou você vai dar um tema para fazer, algo tipo assim? Não, eu quero que você desenvolva uma API. Mas Mas o senhor seria tá de estado upando? assim mesmo? Não, estado não. Não, esse database que o professor está mostrando tem uma conexão dele que o professor passou em aulas passadas. Aí o professor quer que pega algumas tabelas desse database aí e implemente na API. Ok. Então, em outras palavras, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez, tá? Eu acho que esse cara hoje não tá afim de abrir. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez em estados, só que dessa vez vocês vão escolher 3 recursos diferentes, tá? Eu gostaria de abrir o banco, porque eu ia mostrar para vocês quais são esses 3 recursos. Mas, pelo visto, esse cidadão não está afim de me ajudar hoje, não. Ele está... Repete que eu não ouvi nada. Pelo explorador de objeto do Visual Studio tá abrindo? Não, a lentidão é igual. A lentidão é a mesma. É terrível, gente. Tá complicado aqui. Tables... Espera aí. Eu consegui abrir aqui, espera aí. Bom, mas a princípio é isso que nós temos. Nós temos uma tabela chamada banco, né? Isso aqui é igual lá do servidor, tá? Eu consegui abrir aqui. Nós temos uma tabela chamada contato. A gente tem a estado, que é essa que a gente consome dos exemplos, né? A gente tem município. A gente tem país, idioma, país, produto. A gente tem região e tipo logrador. Então, exceto estado, vocês podem escolher qualquer uma dessas tabelas. Tomem cuidado com tabelas que tenham um vínculo uma com a outra, tá? Por exemplo, ó. Tipo logrador já tá na cara. Gente. Aquilo que for muito explícito também não dá, né, para tirar. Por exemplo, ó. Estou olhando contato. Estou olhando estrutura, tá? Nossa, tá muito lento isso aqui hoje, cara. Eu pedi para olhar a estrutura. Contato não depende de ninguém. Ó, contato é uma boa, tá? Ela não tem dependência. Idioma. Deixa eu olhar aqui. Não, todas não dá porque banco. Deixa eu olhar aqui. Banco, se eu não estou errado, também não tem dependência, tá? Essas classes ali na API não mostra, professor? Se abrir aí no Visual Studio? Mostrar não mostra. Eu quero ver eu quero olhar as constantes de banco para ver se vocês vão ter algum problema. E aqui ele só mostra as colunas que existem lá. Até dá para ver, mas deixa aqui. Banco, contato, idioma pode ser usado. País pode ser usado. Produto pode ser usado. Região. Tipo logradouro, apesar do nome, ela não é utilizada em outro canto, não, viu? Deve ser porque não tem endereço, né? Essas tabelas são meio independentes, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu criar o diagrama delas aqui, que aí eu já confirmo.
Eu montei esse cara mais para isso mesmo, tá? Para a gente fazer esses testes aí. Era para ser usado no semestre passado. Eu não sei por que cargas d'água não deu certo. Deixa eu criar um diagrama novo aqui. Só um pouquinho. O senhor disponibilizou o link lá no WhatsApp, professor? Do banco? No WhatsApp. Tá da turma. Tem os vídeos explicando também, gente, como acessa isso aqui e tal. Tudo certinho. A gente fez isso Se em for aula. na APConfig, tem também lá os dados, né? O webconfig. No appconfig da camada do Ele criou a APConfig. Sim. É porque a gente não usa esse appconfig, né? Apesar que sem ele também não funciona. Aqui, ó, o diagrama. Finalmente eu consegui o diagrama. O diagrama deste banco é esse aqui, gente, ó. Pode ver, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Tem mais contato agora. Deixa eu ver se tem mais algum. Fazer para cá. Vamos lá? Então, o que vocês têm que é dependente uma da outra, ó? Estado, município e região, elas estão dependentes, tá? Quem quiser exercitar bem esse negócio de dependência, tá aí, prato feito, ó. Região, estado e município. Estado já está pronto, é só fazer os outros dois e mais um que vocês têm que fazer. Ali, fora esses, vocês têm também produto, país, tipo logrador, idioma, banco e contato, que são independentes. Se eu não estou errado, dessas, idioma é a maior. Deixa eu confirmar, peraí. Professor, então são 3 tabelas, isso? Sim, eu quero 3 recursos na API de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui idioma, dar um select asterístico aqui. Só um Mas não precisa ser estado também, pode ser a das outras 3, das outras tabelas. Se você... Não, estado é o modelo. Estado não conta. Você precisa de mais 3. Entendeu? Estado é o modelo que você vai seguir. Mas o que a gente tem que enviar para o senhor, por exemplo, se eu quisesse fazer país, idioma e contato, eu tenho que enviar só esses 3 mesmo, né? Mais estado que é o modelo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Vou pegar 3 tabelas mais o estado. Então são 4? Isso. Essa é a tabela que tem mais coisa, tá? Ó. 151 registros, tá? A tabela de idiomas. Eu até fiz uma gracinha, língua do ZT. Então, Língua dos ETs? Você acha que foi eu semestre passado? O senhor falou que ia resetar o banco? Já vou dar ponto negativo desde já. Não, é que eu tava testando Já pro vou dar trabalho do ponto semestre passado. negativo desde já, Igor. Por isso que apareceu assim. Se entregou, Eu só Igor. teste. Morreu pela boca o peixão, hein? Ah, professor, calma aí. Lá, hein? Vou arregaçar nesse trabalho também. Igual do semestre passado. Tudo bem. Gente, vocês entenderam o que é para fazer? Então, eu quero a API. E, gente, ó, apesar desse modelo aqui de estado, ele ser bem simples. O meu não tem esse summary e tal, porque eu já falei para vocês. Summary completo tem que vir no de vocês. Então, eu quero summary, tá? De tudo. E o Swagger, eu quero enxergar tudo lá dentro. Explicando tintim por tintim o que cada método faz. Beleza? E eu vou quebrar o galho de vocês, formandos. E dessa vez eu não vou pedir relatório, tá? Vai ser só o código. Mas, gente, a prova vai sair daí. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam a API
estudem, vejam os outros vídeos, olhem lá atrás, tá? Deem uma olhada. Ah, tô com dúvida de tal coisa, tem vídeo disso. Ah, tô com dúvida, tem vídeo disso também, tal. Então, tem vídeo para todo o gosto que explica, tintim por tintim, o que vocês devem fazer. Lembrando aos senhores formandos que o código vai ser avaliado ao pé da letra. Certo? Então, eu abri no Visual Studio, deu build, buildou, beleza. Aí eu vou testar. Aí eu vou abrir e vou executar. Certo? Buildou já ganha 300 a 500 pontos, professor? Lucas, você sabe que comigo começa ao contrário, né? Todo mundo começa com nota cheia e eu venho achando defeito. É assim que funciona. Vocês sabem, gente, pelo amor de Deus. Já é o quarto semestre que vocês têm aula comigo. Todo mundo sabe. O código não está indentado. Menos não sei quantos pontos. E aí vem contando. Mas aí a gente já dá um Ctrl+KD no Visual Studio e já resolve. Os safos estão resolvido o problema. Agora, para aqueles que ainda estão capengando aí, vocês têm um problema sério. Beleza, gente? Então, vamos lá para o momento Chloe da aula. A aula está acabando. Tá? Relatório. Tá tudo errado isso aí. Deixa eu corrigir agora. Que graça. Pode ser isso aí mesmo, professor. Não, pode não. Tá fácil demais. Tá aqui. Vamos lá no final. Que legal. Tem quente a bagaça. O que eu quero, gente? Conceitos de tratamento de erros, exceptions, thread, multi-threading e sync. Vou colocar até com o jeito que eles escrevem, tá? Sync versus a. Escreve assim, assim. Beleza? Além da experiência, fale sobre a experiência tem que tocar meu teclado. Desenvolvimento do projeto durante a aula. Beleza? PO2, atividade 2020, 11/10, o dia de hoje, beleza? Data de entrega dia 12/11 até as 23h59. Esse relatório vale 300 pontos. Beleza, gente? Salvando em PDF, já vou colocar no ar para vocês assim que a aula acabar. Salvar. Morreu. Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo ok? Beleza? Então, beleza. Vamos professor, para quando que é a entrega do trabalho mesmo? Foi bom você ter falado isso. Gente, vocês foram avisados. Da prova, né? O trabalho é para ser entregue junto com a prova. Gente, vocês já foram avisados que dessa vez as provas vão sair antes, né? Avisaram isso para vocês? Acho que não. Não? Então, então tá, vou deixar gravado. Fica ciente do que está acontecendo, tá? Os professores foram instruídos a fazer o seguinte: como a semana é muito apertada, a semana de prova, vai acontecer o seguinte: a nossa prova é na terça-feira, dia... Deixa eu confirmar. Terça-feira, dia 1º de dezembro, tá? A prova de vocês vai estar liberada sábado, dia 28, tá? Então, eu vou liberar antes
para que vocês tenham as 48 horas para fazer a prova e entregar. Nossa, 48 horas. Quanto foi a última prova, gente? 24? 24. 24, Isso. né? Então, dessa vez eu estou aumentando o tempo. Primeiro, porque a professora Adriana ia me matar se eu fizesse em 24 horas. A prova, do jeito que ela está, não tem condição. E segundo, eu sei que vocês estão com coisa pra cacete pensando na cabeça. Então, formandos, eu quero que vocês façam essa prova com tranquilidade. Então, estarei liberando a prova no dia 28 de novembro, a partir das 19 horas. Isso é um sábado. Então, vocês vão ter do dia 28 até o dia 1º, dia 1º até as 21h30. Deixa eu anotar tudo isso, porque eu acho que vocês vão acabar esquecendo. Ou eu vou acabar esquecendo. É difícil esquecer, porque eu tô com a professora Adriana no meu pé. Mas... Vai colocar no PDF isso aí, né? vou jogar no vídeo mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Data de liberação da prova. Data de liberação da prova. 2 pontos. Dia 28/11 às 19h00. Certo? Data de entrega da prova. 2 pontos. Dia 1/12 até às 21h30. Certo? O que é para entregar na prova? Entregar 2 pontos. Por e-mail, tá, gente? Vocês sabem, né? Não preciso nem falar. E-mail. Ixi, nossa. E-mail. O que é para entregar? Trabalho. Valendo 2.000 pontos. O que mais? A prova. É outro e-mail, tá? Não precisa ser no mesmo. Mas estarei aguardando ambos, tá? A prova N2, valendo 2.000 pontos. Então, o assunto do e-mail do trabalho vai ser qual que a gente faz, né? PO2, trabalho N2. E o assunto da prova, você já deve estar imaginando, vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui vai ser prova N2. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Se você olhar bem, dá mais de 48 horas para fazer a prova. Então dá para fazer a prova com calma, com tranquilidade, tá certo? Dá para fazer a prova numa boa. A prova vai exigir isso, porque ela é toda baseada em código que foi feito até agora. Ela já está pronta. São 20 questões de verdadeiro ou falso. Só. V ou F. Você concorda com aquilo que eu estou falando ou você discorda? Um dos dois. Vocês já fizeram prova assim comigo e sabem como funciona essa prova. Então, toda a atenção do mundo é pouco para fazer essa prova. Façam a prova com calma. Beleza? Beleza. Professor, esses 4.000 pontos, eles entram lá naquela contagem da avaliação oficial, né? Que tem que conseguir no mínimo 2.500 pontos. Não, esses 4.000 pontos são... Não, conta também. Mas esses 4.000 pontos são aqueles da avaliação oficial 2, né?
eles contam no somatório junto com as atividades, tá? Mas tem um lance lá que, inclusive, a professora Adriana está insistindo bastante, ela deve ter falado isso para vocês, a respeito de pontuação mínima. Porque lá no AVA eles dividem, né? Avaliação oficial, atividades de sala de aula e atividade transversal. Isso. Aí, no caso, falta 4.000 pontos da avaliação oficial, que vai ser esses aí, né? Isso. E os do relatório da atividade de sala de aula? Isso. Ah, Certo? Então, é muito importante que vocês tenham em mente o quê? Tem um mínimo para ir para você, caso você fique de exame, existe um mínimo de pontos que você tem que cumprir, tá? Se você tiver abaixo de 2.000 pontos, reprovou de vez, na hora, não tem nem conversa. Por quê? Semestre passado teve aluno dizendo que tinha ficado de exame e chegava no exame e o nome não estava lá na lista. Aí a gente ia avaliar a situação, o cidadão não tinha nem pontuação nem para ir para exame. Então, dessa vez, meus caros, prestem bastante atenção para não acontecer nenhuma presepada. Tá? Cuidem das suas pontuações, tomem todos os cuidados necessários para que vocês não tenham esse tipo de problema. Porque se caso vier acontecer alguma coisa, gente, vocês me conhecem, eu não dou ponto para ninguém. Oportunidade não faltou de tirar nota. Relatório, a torto direito teve. Tem 5 relatórios até hoje, é o 4º relatório, valendo 300 pontos. Então, tem como tirar nota de tudo, ficar tranquilo. Se chegar na época de prova, professor, eu precisava, você conjugou o verbo no tempo correto. Vocês me conhecem. Eu não dou pontuação para ninguém. E se caso alguém pretende ficar de exame, eu, sinceramente, recomendo que não fique. Porque vai ser a N1 e a N2, toda ela voltada para código. Todo o código que a gente trabalhou até agora. Tá? O exame vai ser daquele de avaliar mesmo. Se você pode. Vai ser tipo uma coisa assim, você pode começar a trabalhar amanhã numa software house dessa aí. Se você passar no exame, você tá de boa. Beleza? Todo mundo entendeu o recado? Tranquilo. Tranquilo. Excelente. Muito bom, gente. Então, meus caros, ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Peço que vocês continuem se cuidando. Aguardo o relatório de vocês. E até a próxima aula. Falou? Fui! Falou. valeu, até mais. Falou. Professor, será que ele tá aí? Fala. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor em relação ao código. Eu fiz já semana passada e executei. O meu buscar todos, ele está funcionando no redondo. Só que buscar por ID, ele deu um erro. E aí ele para em um lugar específico lá, só que eu não entendi aonde corrigir, entendeu? Faz assim, tira um print dele e manda para mim. Tá, sim, senhor. Tá? Que aí eu dou uma olhada e te digo o que foi que eu fiz de errado. Ok. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite.